Primeira carta de Pedro, capítulo 3, a partir do versículo 1, versículo 1 ao 7. Para a nossa meditação. Diz assim a palavra do Senhor: mulheres, sede vós igualmente submissas a vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma, por meio do procedimento de sua esposa, ao observar o vosso honesto comportamento, cheio de temor. Não seja o adorno da esposa o que é exterior, como frisado de cabelos, adereços de ouro, aparato de vestuário. Seja, porém, o homem interior do coração, unido ao incorruptível traje de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Pois foi assim também que a si mesmo se ataviaram outrora as santas mulheres que esperavam em Deus, estando submissas ao seu próprio marido, como fazia Sara. Obedeceu a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós vos tornastes filhas, praticando bem e não temendo perturbação alguma. Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento, tendo em consideração para com a vossa mulher, como parte mais frágil, tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Se você puder deixar a sua Bíblia aberta, pode deixar juntamente aí conosco, fazer aí a exposição e algumas aplicações práticas para nós. Nessa noite eu quero falar sobre a seguinte temática: deveres dos casados. Deveres dos casados. Claro que a perspectiva e a abordagem, irmãos, é uma abordagem cristã. Falar sobre o assunto família, falar sobre a vida de casado, é sempre bom olharmos à luz da palavra de Deus. Nós sempre temos achismos, conselhos a dar, conselhos pessoais a dar na área matrimonial, mas nenhum conselho, irmãos, é supremo o que a palavra de Deus tem a dizer. Nenhuma experiência está acima das Escrituras. Ela é o nosso norte, ela é o nosso guia, não só para prevenir os males no casamento, mas também para manter um casamento feliz, manter um lar feliz, à luz da palavra do Senhor. E o capítulo 3, Pedro já vem tratando, desde o capítulo 2, os deveres que o cristão tem. O cristão, como um cidadão, ele tem o dever de ser submisso à sociedade, aos governos. E ele também vai dizer que o cristão que é servo tem o dever de ser submisso ao seu Senhor. E agora ele vai tratar sobre a vida comum do lar, sobre os deveres, tanto da mulher cristã, como também do marido cristão. E é essas duas divisões que eu quero usar aqui como base da minha mensagem essa noite. Primeiro, sobre as responsabilidades, os deveres da mulher cristã, e depois, como o próprio texto vai falar, só um versículo, Pedro deixou aí sobre os deveres do homem. Acompanhe comigo aí o versículo 1, que é o primeiro dever da mulher cristã, é entender acerca da submissão ao marido. O texto diz assim: mulheres, sede vós igualmente submissas ao vosso próprio marido. A submissão na palavra de Deus, da mulher para com seu esposo, não é opcional, é mandamento. Assim como a submissão do cristão ao Estado, aos governantes, também não é opcional, é mandamento. É uma ordem de Deus sermos submissos às autoridades. Todo cristão deve ser submisso às autoridades. Todo servo, nos tempos bíblicos, era para ser submisso ao seu Senhor. E na instituição criada por Deus, chamada família, deve haver uma submissão da esposa para com o marido. Mas vamos lá. Primeiro eu quero dizer o que não é submissão. Submissão, meus irmãos, não é a mulher aceitar todo tipo de desaforo e desrespeito por parte do seu marido. Sempre que você vê a palavra submissão na Bíblia,
ela já se explica por si só. Submissão é a junção de duas palavrazinhas aí, que diz respeito a deveres. O homem tem um dever maior e a mulher tem um dever de ajudar esse marido. O princípio de Deus não é no sentido de o homem ser maior e a mulher ser menor. É pura e simplesmente uma questão de organização familiar. Quando Deus criou a família, quando Deus a formou, Ele organizou para que formasse, para que trabalhasse dessa forma. O homem sendo o provedor, cuidador, aquele que protege a sua família, provê para a sua família, e a mulher como a auxiliadora do homem, o ajuda a manter essa casa e o ajuda a ter a harmonia do lar. Quando há uma quebra desse princípio de submissão, há um desarranjo como um todo na sociedade. Porque foi assim que Deus estabeleceu. Um exemplozinho clássico, em relação aos filhos. O que a Bíblia diz sobre a obediência dos filhos aos pais? Deve haver. Vamos fazer uma pequena entrevista para os delinquentes que temos na sociedade, para os marginais que temos na sociedade, para os latrocínios, roubo seguido de morte. Vamos à procura dos piores exemplos na sociedade, em relação a assalto, em relação a estupro, em relação a maldade. Se você chegar para esses indivíduos hoje que tem 25, 30 anos de idade e dizer assim, meu amigo, vem aqui, você que rouba, você que mata, você que tem esse histórico, como é que era a sua obediência aos pais? Pergunta a eles, para você ver o que ele vai dizer. Muitos deles não sabem nem quem é o pai. Já começa um desarranjo estrutural aí. Outros não sabem nem quem é a mãe. E a referência que tinha de mãe era de desrespeito. Desrespeitar a mãe, bater na mãe. Então vamos lá. Se há uma quebra por parte dos filhos, da hierarquia estabelecida por Deus, de honrar os pais, o que acontece com esse filho? Ele vai ter uma vida longe de Deus, ele vai ter uma vida infeliz, e vai fazer com que os outros que estão em sua volta sejam infelizes. No lar cristão, quando a mulher quebra essa ordem de Deus, de submissão, acontece a mesma coisa. Ou ela está do lado de um marido infeliz, ou ela será mãe de filhos infelizes. Porque, meus irmãos, não há coisa pior do que uma mulher não se sentir protegida pelo seu marido. Ela passa a ser o referencial de autoridade. E sabe o que isso acontece? Um desarranjo familiar. Foi Deus estabeleceu dessa forma para que os lares fossem plenos, felizes. E claro, irmãos, o lar fosse próspero. Mas o primeiro dever da mulher é entender que a submissão é auxiliar o seu esposo, é ajudar o seu esposo, à luz da palavra de Deus. Nunca entender que a submissão é fazer tudo que o marido manda. Nós só podemos fazer tudo que é mandado sobre Deus. Tudo que Ele manda deve ser feito. Tudo que seu marido mandar, não. Se seu marido mandar você adorar outro Deus, você não é obrigado a adorar. Se seu marido mandar você abandonar Cristo, você não é obrigado a abandonar. O próprio Jesus disse isso, né? Aquele que não aborrecer pai, mãe, filho, esposa, esposo, por amor de mim, não é digno de mim. Então a submissão da mulher para com seu esposo, ela tem limites. E claro, limites são os mandamentos da palavra do Senhor. Segunda ordem de Pedro em relação a deveres da mulher cristã no lar, está aí continuando o versículo 1 e o versículo 2. Quando a mulher ela deve entender que o bom procedimento é um instrumento de evangelização no lar. Olha o que diz aí, continuando a passagem, 1 Pedro 3. Diz assim: para quê? Vou ler todo. Mulheres, sede vós igualmente submissa a vosso próprio marido. Para quê? Se ele ainda não obedece à palavra, é um descrente, né? Seja ganho sem palavra alguma, por meio do procedimento de sua esposa, ao observar o vosso honesto comportamento, cheio de temor. Quer dizer, Pedro começa dizendo que os deveres da mulher cristã é submissão. Em seguida, Pedro vai dizer que há uma forma dela ganhar o esposo, há uma forma de evangelização se ela é casada com um descrente. Qual é a forma de evangelização? Aí Pedro diz: o silêncio. Pastor, quer dizer que a mulher crente não pode evangelizar o marido descrente? Claro que ela pode evangelizar.
Mas o que Pedro está dizendo é que a eficácia da evangelização, a força da evangelização da mulher no lar, é o seu procedimento, é o seu bom testemunho. O que Pedro está dizendo é que a mulher, ela sempre será observada pelo marido, sempre. Então, se ela só vive dizendo que eu sou crente, eu sou crente, eu sou crente, e o seu testemunho diz, ela não é, ela não é, ela não é, qual dos dois você acha que o marido descrente vai ouvir? Ele vai ouvir o que ela faz, não o que ela fala. Então, às vezes, a mulher está tão interessada em ganhar o marido com a evangelização, que bota um CD evangélico em casa, todas as alturas, achando que está sendo um instrumento de evangelização para o marido. Nem sempre. Eu estudando essa palavra, ao li um testemunho, o pastor disse que o que a irmã fazia? A irmã sabia o horário que o marido chegava dos bares, e ela começou a colocar pregação, mesmo na hora que o marido chegava em casa. Ela pegava as pregações e colocava todo o volume, o som que tinha. E ela dizia, né, pelo menos o livro que eu li, dizia que o objetivo é que o marido fosse quebrado pela evangelização. Ele ouvia a palavra para ser quebrado. Muitos anos depois, o marido se converteu e confessou para a mulher o seguinte: olha, você sabe por que eu amava chegar tarde em casa, cada vez mais tarde? Por causa daquelas pregações que você botava, que eu achava aquilo atormentador. Eu não sentia felicidade no meu lar. Então eu ficava melhor fora do que dentro. Quer dizer, ela estava espantando o marido em vez de ganhá-lo. É exatamente o que Pedro está dizendo aqui. Não é pelo barulho que você ganha o seu esposo descrente, não é pela força do grito, mas é pelo seu bom procedimento. Aí vem a dúvida, né? Como é esse procedimento? Como é um procedimento de uma mulher cristã casada com um descrente? Pedro vai dizer como esse procedimento deve ser vivido na prática. Acompanhe comigo aí a leitura. Pedro vai dizer aí, outro dever da mulher cristã. Versículo 3, ele diz: não seja o adorno da esposa o que é exterior, como frisado de cabelos, adereços de ouro, aparato de vestuário. O que Pedro está dizendo, observe, irmãos, que Pedro não diz não use, não tem essa palavra na Bíblia. O que tem é não seja. Não é isso que Pedro está dizendo? Se Pedro tivesse proibindo a mulher arrumar o cabelo, usar joias se tiver, ou então usar um vestido melhor, Pedro teria dito não use. Mas Pedro não, nem Pedro nem Paulo, né? Pedro disse não seja. Quer dizer que quer ficar com o cabelo mais bonito? Que fique. Tem uma joia bonita para usar? Use. Tem um bom vestido para usar? Use. Mas se o seu testemunho se limitar só ao exterior, você será uma pobre mulher. Pedro está dizendo assim: olha, não faça da sua beleza exterior o seu carro-chefe. Não faça a sua beleza exterior como padrão da sua moralidade. Por quê, meus irmãos? Porque, meus irmãos, o cabelo muda, roupa se acaba, joias podem ser roubadas, mas o caráter de uma mulher, ele é permanente, ele não se acaba. A beleza que uma mulher tem física, é natural que o tempo faça com que ela diminua, mas o caráter não. Mas a vida de santidade não. Mas a vida de temor não. Aí Pedro está dizendo, então faz o seguinte, irmã. Quer se cuidar para o seu esposo, quer ficar bonito para o seu esposo, fique. Mas acima dessa beleza exterior, seja interior. Aí ele vai colocar o pingo nos is. Que beleza é essa que agrada ao esposo e acima de tudo agrada a Deus? Pedro vai dizer, que beleza é essa? Olha o que diz o versículo 4. Primeiro ele diz o que não seja, agora ele vai dizer o que seja. Ele diz, seja porém o homem interior, homem aqui não está falando de masculino, mas do gênero humano, seja porém o homem interior do coração, unido ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de quem? De Deus.
Pedro está dizendo: ó, minha irmã, você tem a oportunidade de ser uma bela mulher exteriormente? Seja. Mas nunca se esqueça que se você não tiver mansidão dentro do seu lar, tranquilidade no seu lar, temor a Deus dentro do seu lar, toda a sua beleza ela cai por terra. Porque o que é que acontece? Talvez você tenha a facilidade de passar 1 hora na frente do espelho para ajeitar seu cabelo e colocar sua maquiagem. Mas você não tem coragem de passar 1 hora de joelhos. É o que Pedro está fazendo aqui. O que Pedro está dizendo é: não seja o exterior a sua marca de evangelização, de temor, de santidade, mas seja o seu temperamento, o seu caráter. Aí é tanto que Pedro usa a palavra manso e a palavra tranquilo. Porque essas duas coisas, irmãos, se uma mulher ela for esquentada, ela vive aí com 100 graus Celsius na sua casa. Você dá um bom dia, ela responde a você o que é que tem de bom. Como é que fica a harmonia desse lar, meu irmão? Primeiro que não tem harmonia, né? Onde é o melhor lugar para se estar com uma mulher dessa? É do lado de fora, né? Lá de fora. O melhor é uma paz estar do lado de fora e ela dentro de casa. Sabe quem foi que disse isso, irmãos? Quem disse isso foi Salomão. Salomão diz assim: mais vale estar num deserto, sozinho, do que dentro de casa com uma mulher rixosa. O que é uma mulher rixosa? É o contrário do que Pedro está dizendo aqui. Uma mulher mansa e tranquila é aquela que sabe falar no tempo oportuno e vive para agradar a Deus. Isso é uma mulher mansa e humilde e tranquila. E uma mulher rixosa é aquela que nada a torna feliz. Se está quente, reclama. Se está frio, reclama. Se chove, reclama. Se não chove, reclama. Se tem feijão, reclama. Se não tem, reclama. Se tem carne, reclama. Se só tem ovo, reclama também. Aí eu pergunto a você: qual é a paz que o marido tem com a mulher dessa? Se o jargão dela tá ruim. Se a cantiga dela é pior, pior, pior. Aí Pedro está dizendo: não seja assim. Mulher cristã, não seja assim. Uma vida que agrada a Deus, uma mulher cristã que agrada a Deus, é aquela que procura ter um espírito manso e tranquilo, domínio próprio. Outra ordenança de Pedro para com as mulheres cristãs no lar é procurar os bons exemplos. Olha o que diz o versículo 5. Ele diz aí: pois foi assim também que a si mesma se ataviaram outrora as santas mulheres que esperavam em Deus, estando submissas ao seu próprio marido. Sabe o que Pedro está dizendo? Pedro está dizendo assim: olha, mulher cristã, você sempre terá bons exemplos. Só que às vezes nós queremos usar maus exemplos. E nós pegamos os maus exemplos e queremos trazer para dentro do nosso lar. Aí, peraí, se lá é um mau exemplo e eu trago para dentro de casa, o que vai acontecer com a minha casa? A mesma coisa que aconteceu com o mau exemplo. Discórdia, desunião, tudo de ruim que se possa imaginar. Mas Pedro está dizendo que a mulher cristã ela não é guiada pelos maus exemplos. Ela é guiada pelos bons exemplos de mulheres santas que esperavam em Deus. Meus irmãos, quantas mulheres de Deus nós temos como referência? Seja próximos de nós, pela nossa convivência da comunidade cristã, ou acima disso, olhando para a palavra de Deus. Olhando para a mulher santa que foi Maria, a mãe de Jesus, olhando para a pureza de Isabel, que foi a mãe de João Batista, olhando para a própria Raabe, que diante de tudo de ruim que aconteceu com seu antigo casamento, provocado por Davi, ela teve um filho e colocou o nome de Amado, que quer dizer Salomão. Quantas mulheres de Deus nós temos? Betseba, aí está certo, deixa eu corrigir aqui. E vou até citar o texto para não ficar solto, né? Primeiro livro de Samuel, capítulo 12, ou segundo livro de Samuel, capítulo 12. Quando Davi adulterou com Betseba, houve uma desconstrução no seu lar. Ou não? Claro que sim. Ele mandou matar o esposo de Betseba.
Urias. E o que Davi fez para consertar o seu erro? Chamou para si aquela mulher, para casar com ele legalmente, e a partir daí honrá-la como sua esposa. E o que Betseba fez? A Bíblia diz que Betseba aceitou esse amor, aceitou consertar tudo de ruim que havia feito. E o filho, como fruto desse amor, veio Salomão, que quer dizer amado. Então, nas Escrituras, nós sempre teremos exemplo de mulheres de Deus. Lembrando, irmãos, que quando a Bíblia diz que são santas mulheres, não está dizendo que são mulheres perfeitas. Nenhuma das mulheres da Bíblia são perfeitas. Nenhuma. Todas elas têm aí uma expressão, um calcanhar de Aquiles. Todas elas têm o seu espinho na carne. Mas isso não quer dizer que não sejam exemplos para nós. Que não sejam exemplos para as mulheres de Deus. Então, Pedro começa dizendo o seguinte: primeiro, sejam submissas ao seu marido. Segundo, entendam que o bom procedimento de vocês é instrumento de evangelização. Terceiro, deve entender que o seu exemplo não deve ser a aparência. Quarto, Pedro diz que elas devem ser vestidas de mansidão e tranquilidade. Quinto, elas devem seguir os bons exemplos. E sexto, dever das mulheres cristãs, está aí no versículo 6. Seu exemplo é passado para outras, seja bom, seja ruim. Olha o que ele diz aí. Ele vai citar um exemplo de uma mulher temente a Deus. Como fazia Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós vos tornastes filhas, praticando o bem e não temendo perturbação alguma. Sara chamava Abraão de Senhor, como respeito que tinha pelo marido. Qual o nome que você chama seu marido? Qual o nome mais bonito que você chama seu marido? Eu quero pedir a Deus que nenhum animal de estimação entre nesse casamento. Nem os animais pequenos, coelhinho, gatinho, nem os grandes, como jumento, cavalo. Porque assim, o problema de colocar animais, para chamar o esposo, é que os animais começam pequeno, mas depois crescem. Vai crescendo e cresce, e não cresce para mais bonito não, cresce para mais feio. O nome que Sara chamava Abraão era Senhor. E pastor, você está dizendo que eu tenho que bater continência quando meu marido chegar em casa e dizer Senhor? Claro que não. Chame ou pelo nome, ou pelo o nome carinhoso que você tem a chamar com seu marido, para separar ele dos demais, mas o respeito tem que haver. Tem que haver. Eu conheci um casal, eu e Thalita fica brincando com esse nome, mas não é assim que a gente se chama, não. Ela chamava o marido dela de Condonguinho. Aí toda vez dizia, meu Condonguinho. Aí Thalita olhou para mim uma vez e disse, meu Condonguinho. Eu disse, minha filha, vou fazer o seguinte. Eu não sei o que quer dizer Condonguinho, nem você também. Então eu chamo você de meu amor, você de meu amor, e está tudo ok, tá bom? O que eu estou querendo dizer com isso? É que, como maneira de afeto, o marido e a esposa podem criar um nome para si, não é verdade? De amor, tudo mais. Mas às vezes, irmão, esse nome ou apelido não vai dar certo no seu casamento. Como, por exemplo, Condonguinho. Eu não sei o que quer dizer Condonguinho. E até hoje, um nome engraçado que é Timamãe. O que quer dizer Timamãe? Eu não sei o que quer dizer isso. Mas de vez em quando ela me chama, eu chamo ela, né? Brincando, né? Mas é interessante, irmãos, que Sara nunca quis saber desrespeitar o marido. Irmãos, tudo isso são formas da mulher equilibrar o lar, abençoar o lar. Porque vocês são chamadas, assim como Sara foi, Sara é chamada de mãe das mulheres. Por que Sara é chamada de mãe das mulheres de fé? Porque Abraão é conhecido como pai da fé. E Sara não ficou de fora. Se Abraão foi importante para a chegada de Jesus, Sara também foi. Se Abraão é o pai de Isaac, Sara é a mãe de Isaac. Então, nas Escrituras,
a mulher tem tão valor quanto o homem. E o seu papel no casamento é imprescindível. São os deveres da mulher. E os deveres dos homens, nesse capítulo aqui, são menores. Bem pequeno. Só tem um versículo. Alguém pode até achar que é injustiça de Pedro, né? É muito bonito, Pedro. Você tem 6 ordens para a mulher, aí só um versículo vai usar para os homens. Calma, que quem resolveu isso foi Paulo. Efésios 5 e 25 tem uma série de mandamentos para os homens. Mas eu vou me deter aqui só em Pedro, que é a exposição que a gente está fazendo. Só tem 4 ordens de Pedro para os homens. Primeira ordem está aí. Vivam a vida comum do lar. Ele diz: maridos, vós igualmente, vivei a vida comum do lar com discernimento. O que é a vida comum do lar? A vida comum do lar é satisfazer a sua esposa com as suas necessidades. O que acontece no relacionamento sexual ou no relacionamento amoroso do seu esposo? Acontece que o homem está apto a sempre satisfazer a si. E a mulher? Será que a mulher também não tem suas necessidades? Claro que tem. Se o homem não entender o seu papel de homem de Deus para satisfazer sua esposa, ele está quebrando o respeito ao mandamento de Deus. Que mandamento é esse? 1 Coríntios, capítulo 7, a partir do versículo 1, Paulo diz: vós, maridos, não tem mais domínio sobre o seu próprio corpo, tem a mulher. Vós, mulheres, não tem mais domínio sobre o vosso corpo, tem o vosso marido. 1 Coríntios capítulo 7. Quando Pedro diz, e Paulo também vai dizer, que o homem deve viver uma vida comum do lar, é fazer os seus deveres como homem, de amar a sua esposa, de honrar a sua esposa. Daqui a Pedro vai explicar isso. Mas aonde não há, meus irmãos, o dever do homem sendo cumprido, há uma desobediência clara à palavra de Deus. Porque assim, a mulher está disposta a tudo em relação a satisfazer o homem, e o homem não está disposto a nada a satisfazer sua mulher. Irmãos, Deus fez os dois para um realizar o outro, para que assim o casamento seja pleno e feliz na presença de Deus. Quando um dos dois quebram isso, quem é que entra em cena, irmão? Quem entra em cena é o diabo. Quem vai dizer isso é Paulo. Paulo vai dizer o seguinte: quando há uma incontinência, quando o homem não cumpre com seus deveres, ou a mulher não cumpre com seus deveres, aí Paulo diz: dá ocasião à carne, e da carne vem o diabo. Pedro está dizendo: meu amigo, a gente somos cristãos, façamos os nossos deveres como homem que somos. Senão a coisa desanda. Primeiro, é a primeira ordem de Pedro, né? Segunda ordem, Pedro diz: com discernimento, tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil. A fragilidade aqui, meus irmãos, é uma só, é física. A mulher não é mais frágil que o homem em relação à inferioridade. A mulher é tão importante quanto, e Pedro vai já dizer isso aqui. Mas, meus irmãos, há uma fragilidade emocional da mulher. Sabe que tem homem que quer tratar a mulher como se fosse homem? Quer ter os mesmos trejeitos que tem com os amigos do futebol com a mulher em casa? Quer dar uma escola. Geralmente, quando o homem se encontra com o homem, ou ele dá uma tapa, ou ele dá um murro assim na mão do outro, né? Quer fazer a mesma coisa com a mulher. E aí, mulher? Pá! Não entende que a mulher é um vaso mais frágil. Ei, rapaz, é uma dama. Não é assim que se trata uma dama. Pelo menos não deve. A não ser que sua esposa lute em MMA, é lutadora de boxe, e você também, os dois vão se resolver. Mas o princípio de Pedro é entender que ela é uma mulher frágil. Cuidado com a forma que você se comporta com a sua mulher. Cuidado com a forma que você trata a sua mulher na frente dos outros. Meus irmãos, olhem, por favor, vocês que pretendem casar e nós que somos casados, não existe casamento perfeito. Isso é loucura, isso é ilusão, isso é bobagem, isso é mentira. O que a Bíblia ensina, eu acredito e procuro viver todos os dias, é um casamento feliz. É que quando eu aumento o tom de voz, eu firo a minha esposa, que é o vaso mais frágil. E eu, como homem,
que devo proteger minha esposa por ser mais frágil, emocionalmente falando, eu tenho que cuidar dela. Há um perdão, há uma retratação. Porque, meu amigo, se você deseja ter uma noite amorosa com a sua esposa, olha, eu quero amar minha esposa com tudo que eu tenho direito, porque ela é minha esposa. Mas de dia há uma grosseria da sua parte. De tarde há um xingamento de você para com a sua esposa. E de noite você quer que ela esteja disponível para você? Isso é tolice, rapaz. A mulher ela tem que ser bem tratada todos os momentos que se possa. Ela é o vaso, ela é a pessoa mais frágil do relacionamento. Por isso tem que ser respeitada. Irmãos, Pedro está falando para homens cristãos. E é um dever do homem cristão tratar a mulher com dignidade. Como você trata a sua mulher por ser mais frágil emocionalmente? Só para você ter uma ideia, eu vi no pastor Hernandes Dias Lopes falar sobre as dores que o homem sente. Irmão, o homem é tão sensível que quando a dor está na esquina, ele já começa a sentir a dor. Não chegou não, está na esquina, ele já está sentindo a dor. Eu tenho um familiar meu que ele tem 1,80 m, quase 1,90 m ele tem. Aí eu levei ele para a UPA. Quando ele viu a injeção, ele começou a cair. Ele viu a injeção, ele viu. Eu olhei para ele, um homem zarrão, um homem forte. Eu digo, se sustenta nas pernas, rapaz. E quando a enfermeira foi se aproximando com a injeção, aí o homem zarrão começou a cair por cima da cama. Eu digo, agora pronto. Olha, o homem para dor. Por isso que Deus colocou a dor no parto para a mulher mesmo. Porque se fosse para o homem parir, o homem morria do parto. Todo homem morria do parto, todo homem. Era o médico do lado e o coveiro do outro, que sabia que ele ia morrer do parto. Então, assim, sabendo que a mulher é mais frágil emocionalmente, fisicamente não. Fisicamente ela resiste mais, ela entende mais, ela tem muito mais experiência de vida. É impressionante como uma mãe consegue ser mãe de 10 filhos. Mas às vezes um homem não consegue ser pai de 2. Não consegue. Irmãos, a mulher é uma criação de Deus com excelência. E por ser mais frágil, o homem tem que amá-la e protegê-la. Esse é o dever do homem. Primeiro, satisfazê-la fisicamente. Segundo, honrá-la emocionalmente. Terceiro, Pedro vai dizer, como o parto mais frágil, tratai com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida. Sabe o que Pedro está dizendo? Ele diz assim, co-herdeira da graça de vida. Pedro está dizendo que o Espírito Santo que está no homem, está na mulher. O Jesus que morreu na cruz para salvar os homens, salvou as mulheres. Nós não somos mais valorosos por ser homem à luz de Deus. Pedro está dizendo que nós somos iguais aos olhos de Deus. O que muda são responsabilidades, mas a essência é a mesma. Ou eu entendo isso, que é uma mulher de Deus ao meu lado, e um homem de Deus, ou o negócio vai desandar. Pastor, mas por que o homem tem que fazer todos esses cuidados? Eu concluo lendo para vocês o final do versículo 7. Olha o que diz aí o final. Para que não se interrompam as vossas orações. Sabe por que às vezes Deus não responde a oração dos homens e das mulheres, que aí está no plural, né? Vossas orações? Porque um não quer fazer a responsabilidade que deve. Às vezes você dobra o joelho para orar, e a sua oração ela é interrompida, ela não vai chegar aos céus. Primeiro, por eu desrespeitar a minha esposa, ou ela me desrespeitar. Pedro está dizendo, irmãos, que a harmonia do lar, há uma chave, né, uma porta aberta para a resposta de oração. Mas por que Pedro colocou resposta de oração dentro do lar? Porque, meus irmãos, quem criou a família foi Deus, irmãos. Foi Deus. E se há um desarranjo na família, Deus está do lado de fora. Está do lado de fora. Aí Pedro está dizendo, então, meu amigo,
chama Deus para participar dessa família, com a Bíblia, com a oração, com estar na casa de Deus. E aí sim as orações serão respondidas. Mulheres, façam a parte de vocês no lar, e as orações serão respondidas. Homens, façam a parte de vocês nos lares, e as orações serão respondidas. É o que Pedro está dizendo, irmãos. Nós queremos a resposta de Deus e não fazemos a nossa parte. Então, honrar a esposa, entender que ela é a parte mais frágil e tem que ser protegida e cuidada, amada. Tudo isso, irmãos, é para que a gente tenha um lar feliz na presença de Deus. Então, que Deus aplique essa reflexão, essa palavra, no coração de cada um dos irmãos. O objetivo é um só, é termos lares felizes na presença de Deus. Amém. Então vamos ficar de pé, vamos orar encerrando.